o que significa que um dia poderão operar como guindastes ou ter rodas dentadas que cortam árvores, ou ter um mecanismo para quebrar pedras. A escavadeira é o equipamento pesado número 1 das construções no mundo inteiro. É a decatleta das construções. Mas como elas erguem cargas tão pesadas? Como elas não capotam? E como os seus braços não caem sob tal peso? Como é possível? A resposta pode ser encontrada na fábrica de escavadeiras da Volvo em Changwon, na Coreia. A companhia fabrica 16 mil escavadeiras anualmente em suas fábricas no mundo todo. Cada uma leva 5 dias e meio para ser montada. Aqui na Coreia são feitas as maiores delas. Com 70 toneladas, são verdadeiros Golias. Mas não se engane. Estes monstros pesados são mais humanos do que você pensa. O design de uma escavadeira tem muitas semelhanças com o corpo humano. E elas podem, à sua maneira, serem graciosas e delicadas. A estrutura superior pode ser comparada à parte superior do corpo. O chassi, à parte inferior do corpo. O braço se compara ao braço humano e as articulações às mãos e dedos. Quando carrega ou levanta, imprime sua força da caçamba ao braço, da lança ao chassi em um piscar de olhos. E quando cargas pesadas são postas na estrutura, ela é projetada para absorver este impacto. E é claro, ela precisa ser capaz de dançar conforme a música do operador. Mas sua característica mais humana não é visível quando se olha uma funcionando. Uma escavadeira tem um coração enorme, uma enorme bomba hidráulica que bombeia óleo como se fosse sangue pelas artérias da máquina. E para a parte mais importante da escavadeira, a válvula principal de controle, também conhecida como VPC. A VPC direciona o óleo hidráulico da bomba para áreas específicas. O braço, a caçamba ou as esteiras. O segredo do tamanho ou da força que deve ser impressa a um trabalho está na decisão da válvula de quanto óleo deve ser bombeado. Quanto mais óleo, maior o movimento. Em equipamentos hidráulicos, um pequeno esforço em uma extremidade é capaz de levantar um peso monstruoso na outra. Cada furo é feito com precisão. A menor diferença em tamanho afeta a quantidade de óleo que passa através dele, e isso reduz a precisão dos controles do operador. Com a ajuda de um endoscópio, como artérias que estivessem sendo desobstruídas, a válvula é desobstruída de qualquer partícula ínfima que poderia retardar a reação da máquina para o operador. Depois que a válvula foi montada, bobinas são inseridas dentro de todos os buracos. Cada uma controla a quantidade de óleo que passa para uma parte específica. Então elas são testadas para que fiquem bem vedadas e não haja vazamentos de óleo. Manejando os joysticks na cabine, o motorista manda um sinal para um computador que age como um sistema nervoso, decidindo onde a pressão precisa ser aplicada para poder obedecer ao comando. A montagem de todas as diferentes peças acontece em uma linha de montagem de 110 metros. São necessários 150 funcionários altamente qualificados para fazer uma escavadeira. O braço precisa ser bem forte, mas, se for pesado demais, ficará lento e desajeitado. A solução é surpreendente. À primeira vista, ele pode parecer sólido, mas o braço desta escavadeira é, na verdade, uma estrutura oca. Isto o torna leve e de fácil manejo. O fato de o braço ser ao mesmo tempo oco e forte resulta do trabalho de robôs muito inteligentes. A precisão de soldagem desses robôs possibilita que elas sejam mais lentas e profundas. Quanto mais profunda a soldagem, mais forte a articulação. Esses robôs podem terminar 20 braços em um dia, com 3 toneladas de material de soldagem. E eles não erram, porque são programados para se autodiagnosticarem e resolverem os problemas sozinhos.
Isso é inteligência artificial ao estilo soldagem. Depois que as peças foram feitas, começa a montagem. Primeiro, a união da estrutura superior ao chassi, que romanticamente chamamos de casamento. Mas, antes que os votos sejam feitos, há uma providência a ser tomada. As rodas dentadas precisam ser lubrificadas. No chassi, fica uma roda grande com outras rodinhas ligadas a ela. Na estrutura superior, há uma rodinha dentada embaixo, que é ligada a essa roda. E essa articulação permite que ela gire 360 graus. É uma ideia simples que torna a escavadeira super versátil. Um guindaste é usado para erguer e posicionar a cabine na plataforma da estrutura superior. Depois, eles são aparafusados com apenas 5 parafusos. Quando o 5º parafuso é colocado, a cerimônia de casamento é concluída. O próximo passo na linha de montagem é ligar o braço e toda a parte hidráulica de volta à válvula de controle. E então fazer o primeiro teste para saber se a energia hidráulica está funcionando. O grande segredo de como a escavadeira pode ser tão versátil está para ser revelado. Esse guindaste pode levantar com facilidade, mas essa barra de metal não é nada leve. Na parte da frente e de trás da escavadeira há um contrapeso de ferro com cerca de 12 toneladas. A verdade é que elas precisam ser pesadas porque os trabalhos que elas realizam estão diretamente relacionados ao peso da máquina. Elas podem levantar 30% do seu peso, podem quebrar objetos com uma força de 60% de seu peso. E as caçambas podem carregar 10% do peso da máquina de uma só vez. Então, quanto mais pesadas forem, melhor será. E ter um contrapeso na frente e outro atrás permite que sejam trocados conforme o trabalho. Essas escavadeiras de 70 toneladas podem ser poderosas e versáteis, mas elas não são carros de corrida. Na verdade, para se movimentarem, elas precisam de sua própria frota de táxis. Ou melhor, de supertáxis. Elas são postas sobre a traseira de caminhões e transportadas para qualquer local do mundo onde construções ou demolições precisem delas. Há 65 milhões